Quando Augusto abriu a porta do nosso quarto e encontrou Eric tentando vestir a calça ao meu lado, eu entendi que algumas escolhas não terminam quando são descobertas. Elas continuam destruindo tudo depois. Eu estava enrolada em um lençol, tremendo tanto que mal conseguia respirar. Eric procurava a camiseta pelo chão, derrubava coisas, falava baixo demais para eu entender. E Augusto ficou parado na porta, sem gritar, sem avançar, sem fazer a cena que eu imaginei durante meses sempre que pensava na possibilidade de ser descoberta. Ele apenas olhou para mim. Depois olhou para Eric. Então disse meu nome. Lívia. Foi só isso. Meu nome, dito com uma calma vazia, como se ele já não me reconhecesse. Eric tentou explicar que havia acontecido um mal-entendido, mas Augusto levantou a mão e o interrompeu. Não transforme isso em algo ainda mais ridículo. Eric ficou calado. Eu comecei a chorar e disse que podia explicar, mas Augusto me encarou por alguns segundos e respondeu. Você trouxe outro homem para a casa que eu construí. Para o quarto onde nossos filhos dormiram quando eram pequenos. O que exatamente ainda precisa ser explicado? Naquele instante, eu não sabia que aquela não seria a pior parte. Eu ainda achava que o pior seria perder o casamento, a casa, a rotina e a confiança dos meus filhos. Não entendia que a vingança de Augusto não seria gritar comigo, me humilhar em público ou tentar me destruir. A pior vingança seria outra. Ele me obrigaria a encarar cada consequência das mentiras que eu escolhi contar. Meu nome é Lívia Duarte. Tenho 51 anos. Durante muito tempo, eu me convenci de que podia separar minha vida em duas partes. De um lado, existia a esposa conhecida no bairro Jardim do Lago, em Santa Aurora, no interior do Paraná. A mãe de Enzo e Gabriel. A mulher que levava bolo para festas, ajudava em rifas, cuidava do jardim, organizava jantares e parecia ter um casamento estável. Do outro lado, existia uma mulher insegura, vaidosa e cansada de se sentir invisível. Uma mulher que começou escondendo mensagens, inventando compromissos e dizendo a si mesma que merecia um pouco de atenção. Eu queria acreditar que essas duas mulheres podiam viver na mesma casa sem que uma destruísse a outra. Eu estava errada. Conheci Augusto quando eu tinha 23 anos e trabalhava no caixa de uma padaria perto da antiga rodoviária. Ele tinha 26, vivia com cheiro de poeira, cimento e fio queimado nas mãos, e aprendia o serviço de eletricista com seu Anselmo, um homem conhecido por não aceitar trabalho mal feito. Augusto não tinha carro novo. Não usava roupa cara. Não sabia dizer frases bonitas. Mas aparecia todos os dias no mesmo horário para comprar café preto e 2 pães de queijo. No começo, ele só acenava. Depois começou a perguntar se eu tinha almoçado. Mais tarde, passou a me esperar no ponto de ônibus depois do expediente. Ele me levava até a casa da minha mãe em uma moto velha que falhava quando chovia. Eu achava aquilo bonito. Augusto falava pouco, mas parecia acreditar em tudo o que dizia. Ele me contava que queria abrir a própria empresa, ter uma casa com varanda, plantar árvores no quintal e criar filhos em um lugar tranquilo. Eu ria porque aquilo parecia ambicioso demais para um rapaz que contava moedas para colocar gasolina na moto. Mesmo assim, 6 meses depois, quando ele me pediu em casamento na cozinha apertada do apartamento que alugava, eu disse sim antes de ele terminar a pergunta. O anel era simples. O jantar era macarrão com molho pronto. Mas eu chorei como se tivesse recebido tudo o que sonhava. Nós nos casamos 4 meses depois, numa cerimônia pequena na igreja de São Miguel. Havia poucas flores, poucas pessoas e uma festa simples no salão paroquial. Nossa lua de mel foi em uma pousada barata perto de Morretes. Choveu quase o tempo todo. O chuveiro não esquentava direito. A cama rangia. Mesmo assim, eu lembro de ter olhado para Augusto e pensado que não precisava de mais nada. Nos primeiros anos, a vida foi difícil. Augusto aceitava qualquer serviço. Fazia instalação em casas novas, manutenção em lojas, reparos em oficinas, trocava fiação antiga e trabalhava em obras aos sábados, domingos e feriados. Quando nosso primeiro filho, Enzo, nasceu, eu deixei a padaria. Foi uma decisão minha. Eu queria acompanhar tudo. Queria preparar lanche para a escola, saber o nome das professoras, escutar as histórias dele antes de dormir. 2 anos e meio depois, nasceu Gabriel. E eu senti que nossa família estava completa. Augusto passou a trabalhar ainda mais. Saía antes das 7 da manhã e muitas vezes voltava depois das 9 da noite. Chegava cansado, com os dedos machucados, a camisa manchada de tinta ou poeira no cabelo.
Eu reclamava que ele não tinha tempo para nós. Ele respondia que estava trabalhando justamente por nós. Na época, eu acreditava, porque eu via o esforço. Via a geladeira nova chegando. Via a moto sendo trocada por uma caminhonete usada. Via o aluguel ficando para trás. Antes de nos casarmos, Augusto tinha herdado do avô um terreno pequeno perto de uma área de chácaras. Durante anos, ele guardou dinheiro, fez serviços extras, comprou material em promoção e construiu nossa casa praticamente com as próprias mãos. Não era uma mansão. No começo, tinha apenas 2 quartos. Depois ele ampliou para 3. Fez uma varanda nos fundos, uma churrasqueira, um pequeno deck e um jardim que eu comecei a cuidar com orgulho. Augusto instalou cada tomada, cada luminária, cada interruptor. Fez a bancada da cozinha com madeira reaproveitada. Montou uma estante na sala para os brinquedos dos meninos. Construiu o deck onde Enzo aprendeu a andar de bicicleta e onde Gabriel caiu tentando pular de um banco para o outro, quebrando o braço. Quando a empresa dele cresceu e passou a se chamar Duarte Instalações Elétricas, eu dizia para todo mundo que meu marido tinha começado do zero. Primeiro ele contratou um ajudante. Depois outro. Mais tarde vieram eletricistas, uma moça para cuidar das contas e um rapaz para organizar os materiais. Em poucos anos, 7 pessoas trabalhavam com ele. Clientes ligavam agradecendo. Diziam que Augusto era honesto, que cumpria prazos, que não enganava ninguém. Eu gostava de ouvir isso. Só que, aos poucos, parei de enxergar o homem que existia por trás do provedor. Para mim, ele virou uma presença automática. Trabalhava, pagava as contas, jantava, via televisão e dormia. Augusto sempre estava ali. E talvez esse tenha sido meu erro mais vergonhoso. Eu confundi estabilidade com falta de amor. Quando os meninos cresceram, minha vida mudou. Enzo foi estudar tecnologia em Curitiba e conseguiu emprego em uma empresa de sistemas. Gabriel fez curso técnico na área da saúde e passou a trabalhar em ambulância particular, em plantões longos. A casa ficou quieta. Augusto continuava ocupado. Eu tinha tempo demais e não sabia o que fazer comigo mesma. Em vez de conversar com ele, procurar terapia, reencontrar amigas de verdade ou tentar descobrir uma nova rotina, comecei a procurar atenção. Entrei em uma oficina de cerâmica no Centro Cultural Casa do IP. Foi lá que conheci Eric Salles. Eric tinha 34 anos, trabalhava como fotógrafo de eventos e possuía aquele tipo de sorriso que fazia qualquer mulher acreditar que era especial. Ele notava detalhes. Perguntava do meu cabelo, das minhas roupas, das minhas mãos sujas de argila. Dizia que eu tinha olhos bonitos. Dizia que eu parecia mais jovem do que era. Dizia que eu não combinava com uma vida tão parada. Augusto também notava coisas. Hoje eu sei disso. Mas ele demonstrava de outra forma. Eric falava muito. E eu comecei a gostar de ouvir. Eu deveria ter colocado um limite na primeira mensagem. Deveria ter recusado o primeiro café depois da aula. Deveria ter ido embora quando ele tocou na minha mão e perguntou se eu era feliz. Mas eu não fiz nada disso. Eu respondi. Eu aceitei. Eu escondi. Primeiro foram conversas inocentes. Depois mensagens apagadas. Mais tarde, cafés em bairros distantes. Em seguida, almoços em horários em que eu dizia para Augusto que estava na oficina. Cada mentira facilitava a próxima. Eu dizia que uma amiga precisava de ajuda. Dizia que tinha consulta. Dizia que a aula havia mudado de horário. Quanto mais Eric me dava atenção, mais eu tentava me convencer de que eu merecia aquilo. Eu dizia para mim mesma que Augusto trabalhava demais. Que ele não me escutava. Que eu tinha passado anos sendo apenas esposa e mãe. Mas nada disso justificava o que eu fazia. A verdade era mais simples e mais feia. Eu queria ser desejada. Queria sentir que alguém ainda me olhava como uma mulher interessante. E, para alimentar essa vaidade, eu estava disposta a destruir quase 30 anos de vida. Eric sabia desde o começo que eu era casada. Sabia quem era Augusto. Sabia onde eu morava. Sabia que eu tinha filhos adultos. Mesmo assim, nunca se importou. Ele dizia que meu casamento já tinha terminado por dentro. Dizia que eu apenas não tinha coragem de admitir. Eu gostava de ouvir aquilo porque, por alguns minutos, parecia que ele tirava o peso da culpa dos meus ombros. O caso durou quase 5 meses antes de Eric entrar na minha casa pela primeira vez. Até hoje, quando penso naquele dia, sinto vergonha. Augusto tinha saído cedo para acompanhar uma reforma em uma clínica odontológica de uma cidade vizinha. Ele disse que voltaria no começo da noite.
Eu acreditei que tinha tempo. Eric chegou perto das 2 da tarde. Pedi que deixasse a caminhonete 2 ruas depois, porque ainda tinha medo de algum vizinho ver. Ele entrou pela porta da cozinha. No começo, parecia nervoso. Depois riu e disse que eu exagerava. Eu devia ter ouvido aquele incômodo dentro de mim. Devia ter mandado ele embora. Mas não mandei. A casa de Augusto, a casa que ele levantou parede por parede, o quarto onde criamos nossos filhos, a cama que ele montou com as próprias mãos, tudo virou cenário da pior escolha da minha vida. Quando Eric foi embora, eu fiquei parada no quarto tentando fingir que aquilo não significava nada. Mas significava. Significava que eu tinha ultrapassado um limite que não podia mais chamar de acidente. Recolhi minhas roupas, abri a janela, borrifei perfume e tentei apagar qualquer sinal de que ele tinha estado ali. Só que, no lixo do banheiro ao lado da suíte, eu deixei uma prova que nunca deveria existir. Um pacote aberto, escondido entre papéis. Augusto tinha feito vasectomia muitos anos antes, depois do nascimento de Gabriel. Nós não usávamos preservativos havia décadas. Eu não pensei nisso. Não pensei em nada. Mais tarde, voltei para a rotina. Fiz café, dobrei roupas, respondi mensagens e fui ao mercado comprar frutas. Era uma tentativa ridícula de parecer uma esposa comum, alguém que tinha passado a tarde resolvendo tarefas normais. Augusto voltou mais cedo. Quando entrei em casa, encontrei ele sentado na varanda, olhando para o quintal. Ele não perguntou onde eu estava. Não parecia furioso. Não parecia diferente. Apenas disse que o serviço tinha terminado antes do horário e que estava cansado. Eu senti um alívio tão grande que quase me senti segura de novo. Jantamos juntos. Assistimos a um programa qualquer. Ele beijou minha testa antes de dormir. E eu deitei ao lado dele sabendo exatamente o que tinha feito naquela tarde. O que eu não sabia era que Augusto tinha encontrado a prova no banheiro. Ele não gritou. Não quebrou nada. Não acordou a rua inteira. Ele apenas ficou parado por alguns minutos, olhando para o lixo, tentando entender se estava vendo aquilo de verdade. Depois guardou o que tinha encontrado, saiu do banheiro e decidiu não me confrontar sem ter certeza de quanto tempo aquela mentira vinha acontecendo. Na manhã seguinte, ele procurou César Andrade, nosso vizinho de 3 casas abaixo. César era aposentado da área de informática e já tinha ajudado Augusto a organizar os computadores da empresa. Augusto não entrou em detalhes. Disse apenas que precisava de ajuda para instalar câmeras externas e uma câmera no corredor da casa, voltadas para as portas de entrada e circulação. Não havia câmera dentro do quarto nem em nenhum lugar íntimo. Augusto não queria me expor. Queria apenas saber se Eric estava entrando na casa quando ele saía. César concordou. As câmeras foram instaladas discretamente, registrando a entrada lateral, o portão e o corredor que levava aos quartos. Durante os dias seguintes, eu continuei agindo como se nada tivesse mudado. Beijava Augusto de manhã. Perguntava sobre os serviços. Mandava mensagens dizendo para ele voltar cedo. Em alguns momentos, eu me olhava no espelho e sentia que havia 2 mulheres dentro de mim. Uma sentia culpa. A outra dizia que eu podia parar quando quisesse. Só que eu não parei. Eric continuava mandando mensagens. Eu apagava quase todas. Ele dizia que sentia minha falta. Eu dizia que também sentia. E cada vez que eu cedia, eu me afastava mais do homem que tinha passado a vida inteira me protegendo. Em uma terça-feira, Augusto saiu antes das 7. Disse que iria acompanhar a troca da instalação elétrica de um prédio comercial. Eu esperei até quase meio-dia para chamar Eric. Na minha cabeça, tudo estava calculado. A equipe de Augusto teria trabalho o dia inteiro. Ele não voltaria antes das 6. Eric chegou pouco depois de 1 hora da tarde. Eu o recebi sem medo. Nem olhei pela janela. Nem pensei nos vizinhos. Nem percebi que eu estava deixando claro, mais uma vez, que aquele homem podia entrar na casa enquanto meu marido trabalhava. As câmeras registraram Eric chegando. Registraram minha expressão quando abri a porta. Registraram nós 2 seguindo para o corredor. Augusto viu tudo no celular, de dentro da caminhonete. Ele tinha voltado mais cedo porque uma entrega de materiais atrasou o serviço e a equipe precisou parar. Talvez tenha sido acaso. Talvez fosse apenas o momento em que minhas mentiras finalmente não tinham mais para onde correr. Eu não sei quanto tempo passou antes de ouvir a caminhonete entrando na garagem. No começo, pensei que fosse outro carro. Depois reconheci o barulho do motor. Meu corpo inteiro congelou. Eric também ouviu. Ele ficou branco.
Eu tentei dizer que talvez fosse algum funcionário, mas eu já sabia que era Augusto. A porta da frente abriu. Não houve grito. Não houve passos correndo. Só ouvi a voz dele chamando meu nome. Lívia. Foi assim que ele nos encontrou. Foi assim que tudo acabou. Eric saiu pela porta da frente, sem coragem de olhar para mim. Augusto não encostou nele. Apenas disse que ele jamais deveria voltar àquela casa e que, se tentasse entrar de novo, chamaria a polícia. Eric foi embora como alguém que queria apagar qualquer ligação comigo. Nem disse que me amava. Nem pediu desculpas. Nem tentou me defender. Eu fiquei no quarto, tremendo, procurando palavras que não existiam. Augusto sentou na ponta da cama. Parecia mais velho do que naquela manhã. Eu disse que estava confusa. Disse que tinha me sentido sozinha. Disse que eu tinha cometido um erro. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Erro é esquecer uma data, Lívia. Erro é quebrar um copo. Isso foi uma escolha repetida. Eu chorei mais. Disse que ele vivia trabalhando. Disse que eu não sabia mais quem era. Ele respondeu que eu podia ter pedido separação. Podia ter procurado ajuda. Podia ter dito que não queria mais estar com ele. Mas escolhi mentir. Escolhi trazer outro homem para dentro da casa dele. Então ele falou uma frase que ficou presa na minha cabeça por meses. Você não destruiu apenas o nosso casamento. Você tentou fazer de mim um homem cego dentro da própria casa. Augusto pegou uma mochila, colocou algumas roupas minhas dentro e deixou no chão. Disse que eu não precisava sair correndo, que não faria escândalo e que não me expulsaria à força. Mas naquela noite eu não dormiria ali. Eu podia ligar para minha irmã, para uma amiga ou para quem quisesse. Ele precisava ficar sozinho. Eu não tive coragem de discutir. Peguei a mochila e fui até a casa da minha irmã, Denise. Ela abriu a porta e me olhou por alguns segundos. Não precisou perguntar muito. Bastou ver meu rosto. Eu dormi no sofá dela, sem conseguir descansar. Meu telefone não parava de vibrar. Eric mandava mensagens perguntando se eu estava bem. Depois perguntava se Augusto tinha feito alguma coisa. Mais tarde, dizia que o caso tinha ficado sério demais. No dia seguinte, ele escreveu que não queria envolver família, advogado ou polícia. Disse que precisava se afastar. Foi assim que eu descobri o tamanho real do amor dele. Não era amor. Nunca tinha sido. Era conveniência. Era ego. Era o prazer de se sentir desejado por uma mulher casada que ele jamais precisaria assumir. Enquanto eu perdia minha casa, meus filhos e minha vida, Eric estava preocupado com a própria imagem. Augusto falou com Enzo e Gabriel antes que eu tivesse coragem de ligar para eles. Pediu que participassem de uma chamada no mesmo dia. Quando os dois atenderam, ele contou que tinha descoberto o caso. Não mostrou imagens. Não descreveu detalhes íntimos. Disse apenas que eu tinha traído a confiança dele dentro da casa e que ele tinha decidido pedir o divórcio. Enzo ficou em silêncio por muito tempo. Gabriel perguntou se o pai estava bem. Augusto respondeu que não, mas que ficaria. Depois eu tentei ligar para os dois. Enzo não atendeu. Gabriel atendeu uma vez. Eu ouvi a respiração dele e comecei a chorar. Disse que o amava. Disse que tinha cometido um erro. Ele respondeu, com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido antes, que erro era esquecer uma data ou falar algo sem pensar. O que eu tinha feito era uma escolha repetida. Depois desligou. Eu fiquei olhando para o celular e entendi que meu filho tinha repetido exatamente o que Augusto tinha dito. Aquilo doeu mais do que eu esperava. 2 dias depois, Augusto procurou uma advogada chamada Marília Toledo, indicada pelo contador da empresa. Ele levou a certidão de casamento, os documentos da empresa, os registros do terreno herdado antes da união e os registros que provavam as entradas de Eric na casa. A advogada foi clara. A traição não daria a Augusto o direito de tirar tudo de mim ou me deixar sem nenhum recurso apenas por raiva. Mas nosso casamento tinha sido firmado com pacto de separação total de bens. O terreno era dele antes da união. A empresa era dele. A casa havia sido construída em um terreno particular dele e registrada de acordo com o pacto. Meu carro, minhas economias, minhas joias pessoais e uma quantia negociada para eu recomeçar ficariam comigo. Não era uma fortuna, mas também não era nada. O problema era que eu ainda queria manter a vida que tinha antes, como se a destruição do casamento não tivesse mudado tudo. Eu dizia que tinha participado da construção daquela família. E era verdade. Eu cuidei da casa. Cuidei dos filhos. Organizei aniversários. Passei noites acordada quando eles estavam doentes. Fiz refeições, lavei roupas, preparei lanche,
Acompanhei reuniões escolares. Eu não era uma estranha naquela história. Mas depois do que fiz, eu já não conseguia falar disso sem parecer que estava usando os anos de amor como desculpa para os meses de mentira. Augusto não espalhou vídeos. Não mandou imagens para os meus filhos, para vizinhos ou para amigos. A advogada dele deixou claro que qualquer exposição íntima seria errada. Ele não queria me destruir daquela maneira. Também não precisava. Havia mensagens que eu não tinha apagado direito. Havia registros de horários. Havia imagens de Eric entrando na casa. E havia a minha própria confissão. Quando sentei diante da minha advogada, por alguns dias eu pensei em negar tudo. Pensei em dizer que Augusto era frio, ausente e controlador. Pensei em dizer que as câmeras eram invasivas. Pensei em tentar transformar o que eu tinha feito em uma resposta à falta de atenção dele. Cheguei a contar para uma amiga que Augusto tinha me mandado embora sem explicação. Disse para outra que ele estava tentando me deixar sem nada. Falei para Denise que ele queria me punir. Mas minhas versões não sobreviveram por muito tempo. Denise conhecia Augusto havia quase 30 anos. Sabia que ele era reservado, teimoso e obcecado por trabalho, mas também sabia que ele jamais tinha levantado a mão para mim. César sabia que não houve gritaria naquele dia. Enzo e Gabriel sabiam que o pai nunca tinha sido um homem manipulador. E eu mesma me traí quando mandei uma mensagem por engano para um grupo da oficina de cerâmica. Eu escrevi que Eric tinha estado na minha casa e que Augusto tinha descoberto. Apaguei rápido, mas alguém leu. Depois disso, as pessoas começaram a comentar. Não porque Augusto fez campanha contra mim. Não porque ele espalhou qualquer imagem. Mas porque eu contava histórias diferentes para pessoas diferentes. Em Santa Aurora, os rumores correm depressa. Uma amiga perguntava por que eu tinha saído de casa. Outra queria saber se era verdade que existia outro homem. Uma vizinha disse que tinha visto uma caminhonete desconhecida perto do portão em alguns dias. Eu comecei a me sentir observada em todos os lugares. No mercado, na farmácia, no estacionamento da igreja e na oficina de cerâmica. Talvez nem todos estivessem realmente falando de mim. Parte disso era culpa. Mas eu sabia que minha imagem tinha quebrado. Eu tinha passado anos sendo vista como a mulher que cuidava da família, que organizava jantares e que parecia ter um casamento sólido. Agora eu era a mulher que tinha traído o marido dentro da própria casa. O divórcio aconteceu mais rápido do que eu imaginava, porque não havia muito o que discutir. Augusto não tentou me arruinar financeiramente. Concordou que eu ficasse com o carro, com meus objetos pessoais, algumas joias da minha mãe, minhas roupas, livros, fotos antigas e uma quantia definida no acordo. Mas foi firme no que era dele. A empresa não seria dividida. A casa não seria vendida. O terreno não seria entregue. Ele não assumiria as dívidas que eu havia feito no cartão tentando manter uma aparência de vida social enquanto já me afastava dele. Também não aceitou que eu voltasse à casa enquanto o processo estava em andamento. Eu me mudei para um apartamento pequeno na Avenida das Araucárias, acima de uma loja de conserto de celulares. As paredes eram finas. O quarto era apertado. A janela dava para um estacionamento onde motocicletas faziam barulho até tarde. Eu nunca tinha morado sozinha. No começo, pensei que aquilo seria liberdade. Depois entendi que liberdade não era o mesmo que abandono. Arrumei emprego no caixa de um mercado de bairro, porque minha reserva de dinheiro não duraria para sempre. Eu, que antes passava tardes em cafés e reclamava do tédio, comecei a contar moedas para pagar aluguel, luz, internet e compras. No trabalho, ninguém conhecia minha história no início. Era um alívio. Eu podia ser apenas Lívia, a mulher que registrava compras, empacotava produtos e chegava cedo. Mas em cidade pequena as coisas sempre voltam. Um dia, uma cliente me reconheceu de uma festa antiga e perguntou, diante de duas colegas, se eu ainda era casada com o eletricista famoso. Meu rosto queimou. Eu respondi que não. Ela fez uma expressão estranha, como se soubesse mais do que eu tinha dito, e mudou de assunto. Foi naquele momento que entendi algo doloroso. A vingança de Augusto não era me perseguir. Era continuar vivendo com dignidade enquanto eu precisava conviver com o resultado das minhas próprias escolhas. Ele não me ligava. Não mandava mensagens cruéis. Não tentava saber onde eu estava. Não dizia nada sobre Eric. O silêncio dele era mais difícil do que qualquer insulto. Eu soube por Gabriel que Augusto tinha mudado o quarto. Pintou as paredes, trocou a cama, doou algumas coisas antigas e colocou cortinas novas.
Também soube que ele passou a fazer jantar para os meninos a cada 2 semanas. Enzo levava cervejas artesanais. Gabriel aparecia depois do plantão com sobremesas de uma padaria. Os 3 ficavam na varanda, assavam carne, falavam de trabalho, futebol e problemas do dia a dia. Eles não falavam de mim. Essa foi a parte mais cruel. Eu achava que, depois de alguns meses, meus filhos sentiriam saudade e voltariam a me procurar. Eu mandava mensagens em aniversários, no Natal, no Dia das Mães e em datas importantes. Algumas eram visualizadas. Quase nenhuma recebia resposta. Enzo respondeu uma única vez, meses depois. Disse que precisava de tempo e que não sabia se conseguiria olhar para mim sem lembrar do que eu tinha feito com o pai dele. Gabriel não respondeu nada. Denise me contou que ele chorava quando alguém mencionava meu nome, mas ainda assim não atendia minhas ligações. Eu não podia culpá-los. Eu não tinha sido infiel apenas com Augusto. Eu tinha destruído a imagem de família que eles acreditavam ter. Eric desapareceu de vez. Depois de 2 semanas sem falar comigo, mandou uma mensagem curta dizendo que tinha começado a sair com outra pessoa e que não queria mais problemas. Eu li aquilo sentada no chão da cozinha do apartamento, com uma sacola de arroz aberta ao meu lado e uma panela esquecida no fogo. Fiquei olhando para a tela até ela apagar. Eu queria odiá-lo. Queria dizer que ele tinha me usado. Mas no fundo eu sabia que ele apenas ocupou um espaço que eu mesma abri. Eu tinha escolhido acreditar nas promessas dele porque era mais fácil do que encarar o vazio que existia dentro de mim. Augusto não me roubou nada. Eric não me obrigou a nada. Eu entreguei tudo por vontade própria. Mesmo assim, havia dias em que eu sentia raiva de Augusto. Raiva porque ele parecia conseguir seguir em frente. Raiva porque os clientes continuavam contratando a empresa dele. Raiva porque os funcionários eram leais a ele. Raiva porque, em vez de ser visto como um homem destruído, ele passou a ser ainda mais respeitado. Mas, quando eu parava para pensar, percebia a injustiça desse sentimento. Augusto não ganhou porque me castigou. Ele ganhou porque, quando descobriu a traição, decidiu não se tornar alguém pior do que era. Ele poderia ter me exposto. Poderia ter provocado Eric. Poderia ter usado a dor para fazer algo irreparável. Em vez disso, colocou limites, procurou advogado, protegeu os filhos e me deixou enfrentar as consequências. Essa foi a vingança dele. Não foi barulhenta. Não foi rápida. Não foi bonita. Foi silenciosa e definitiva. Ele tirou de mim o conforto de fingir que eu era vítima. 7 meses depois que o divórcio terminou, eu passei perto da antiga casa em uma tarde de domingo. Não tinha planejado. Eu voltava do trabalho quando o ônibus mudou de rota por causa de uma obra. Pela janela, vi a varanda iluminada. O jardim estava mais bonito do que eu lembrava. Augusto tinha plantado flores novas perto do portão. Havia 3 carros estacionados. Pelo jeito, Enzo e Gabriel estavam lá. Eu consegui ver os 3 pela abertura da cortina da sala. Augusto usava um avental e mexia em alguma coisa na cozinha. Gabriel ria de uma história que Enzo contava. Foi uma cena rápida. Talvez menos de 10 segundos. Mas aqueles poucos segundos me fizeram entender que a vida deles não tinha parado quando eu fui embora. A família que eu achei que tinha destruído por completo ainda existia. Apenas não tinha mais espaço para mim. Eu desci do ônibus 2 ruas depois e caminhei sem rumo por um tempo. Chorei, mas não chorei apenas por sentir falta da casa. Chorei porque finalmente entendi que algumas perdas não acontecem no instante em que você é descoberta. Elas começam muito antes, quando você decide que merece tudo sem se preocupar com o preço que outras pessoas vão pagar. Eu traí Augusto porque achei que estava buscando felicidade. No fim, descobri que estava fugindo de mim mesma. E ele, o homem quieto que eu julgava previsível, me mostrou que a pior vingança não é destruir alguém com ódio. É deixar essa pessoa diante da verdade, sem mentira, sem desculpa e sem ninguém para culpar. Hoje, quando olho para trás, não penso em Eric. Ele foi apenas uma escolha ruim dentro de uma sequência de escolhas ainda piores. Eu penso em Augusto chegando cedo naquela tarde, encontrando uma prova que não deveria existir e decidindo que não me daria o privilégio de transformar a minha culpa em uma guerra. Penso nos meus filhos, no silêncio deles e na forma como eu os decepcionei. E penso na casa que eu ajudava a limpar, decorar e amar, mas que Augusto construiu parede por parede. Eu achava que aquilo era meu para sempre. Não era. Nada é para sempre quando você trata a confiança de alguém como se fosse descartável. Essa foi a minha história. Se ela te fez refletir, deixe seu like,
Escreva nos comentários o que você faria no lugar de Augusto e se inscreva no canal para acompanhar mais relatos intensos como este. Obrigada por assistir até o fim.